programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é quinta-feira, mais um especial informação aqui na sua SPT, que vai durar 1 hora, como é habitual, com as habituais notícias, o desporto, a linha aberta. Fique connosco nas várias plataformas de televisão nos Estados Unidos e também no Facebook em SPT. Pois é uma situação de alerta que com certeza não vai deixar felizes muitos das pessoas que vão a Portugal, ou tencionam ir a Portugal no mês de maio e no mês de junho. Não posso estar mais de acordo contigo, Luís. A United cancelou todos os voos para Portugal até ao dia 30 de junho. Segundo informação recolhida junto da companhia aérea norte-americana, a ação deve-se a uma exigência do governo português que proibiu os voos da United para Portugal, argumentando a situação de pandemia. A companhia espera retomar esses voos no dia 1 de julho, mas, off the record, foi-nos confidenciado que essa situação poderá ser muito difícil de alcançar. Já soube também, num contacto que mantive com uma agência de viagens daqui de Newark, que os reembolsos estão a ser feitos no prazo máximo de 30 dias. Portanto, o que não é nada mau e é a United Airlines. Também há a informação, Luís, que quem marcou voos, a United vai trabalhar com as pessoas que fizeram a marcação para que esses voos sejam direcionados agora à TAP, já que, segundo informações, o governo português quer fomentar a companhia aérea portuguesa. Agora, a pergunta que eu faço e que muitos telespectadores devem fazer é a seguinte: as pessoas pagaram, por exemplo, $400 ou $500 por uma viagem na United. Quanto é que vai custar na TAP? Esse é o ponto e o cerne da questão. Porquê? Porque cria-se assim, mesmo que não seja essa a ideia, um monopólio. E o preço vai subir drasticamente, então quem pagou 700, 800 poderá ter que pagar pela mesma viagem no mesmo dia o dobro ou o triplo do preço, Luís. Que é uma situação muito complicada. Portanto, já sabe, voltando atrás, é tão simples como isso. A United não vai voar para Portugal em maio e junho. Portanto, se fez a sua reserva, contacte a sua agência de viagens ou a própria United para combinar com quem quer que seja que o ajudou a adquirir os seus bilhetes para que receba rapidamente o reembolso dessas viagens. O governo português adota hoje medidas para a terceira fase do desconfinamento. O primeiro-ministro António Costa falou hoje ao país. O Conselho de Ministros hoje esteve a apreciar a situação da pandemia em Portugal, de forma a avaliar as condições para evoluirmos para a próxima etapa do processo de desconfinamento, de acordo com o calendário e de acordo com os critérios que oportunamente tínhamos definido. Como se recordam, os critérios tinham, em primeiro lugar, em conta qual é a taxa de incidência da pandemia no conjunto do território continental. E a evolução que nós temos tido desde o dia 9 de março até ao dia 14 de abril é uma evolução claramente positiva, tendo passado de uma incidência de mais de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias para uma taxa de incidência de 69 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Portanto, uma clara redução, no bom sentido, da taxa de incidência. A outra variável é a do ritmo de transmissão. E essa, infelizmente, não tem tido a boa evolução. Nós tínhamos um chamado R em 0,78 a 9 de março, hoje estamos a 1,05 e, portanto, estamos a dirigir-nos para o lado
perigoso desta matriz. É da combinação destas duas variáveis, taxa de incidência, ritmo de transmissão, que nós avaliamos os critérios de avanço ou não avanço para as etapas seguintes do processo de desconfinamento. Como veem, neste momento encontramos-nos já num quadrante amarelo, embora ainda muito próximo do verde, e, portanto, consideramos, tal como têm considerado os especialistas, que estamos em condições de dar o próximo passo e, portanto, na generalidade do território nacional, podermos, a partir da próxima segunda-feira, entrar na próxima fase de desconfinamento. Queria aqui sublinhar, em particular, que se aplicarão a 8 concelhos que, há 15 dias atrás, estavam com uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes e que, felizmente, ao longo destes 15 dias, tiveram uma evolução positiva e que, portanto, podem entrar plenamente na próxima fase de desconfinamento. Queria aqui chamar a atenção para 13 concelhos que, estando pela primeira vez com uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, têm que ter particular atenção sobre a forma como controlam a pandemia no seu território durante os próximos 15 dias. Mais complicado é a situação em 4 concelhos que já há 15 dias estavam não só a mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mas estavam mesmo já acima de 240 casos por 100 mil habitantes, que são os casos de Moura, de Odmira, de Portimão e de Rio Maior. Relativamente a estes casos, não basta não passar para a fase seguinte. É necessário que recuemos para o conjunto de regras que vigoravam antes do último desconfinamento. Significa isto que as esplanadas que abriram deixam de poder funcionar a partir de segunda-feira, que as lojas que abriram voltam a só poder funcionar com venda ao postigo. Significa isto que ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares têm de encerrar a partir da próxima segunda-feira. E temos, sobretudo, de continuar a batalha, através das medidas de prevenção que são sempre imprescindíveis, estejam ou não estejam as pessoas vacinadas. O uso da máscara, a higiene oral, a separação física, o evitar os contactos não necessários, de forma a travarmos esta pandemia. Portanto, a situação não está boa em Portugal, no que diz respeito à abertura a conta-gotas, como eles disseram, mas, mesmo assim, houve muita gente que não soube aceitar as sugestões que o Governo deu em relação a esta pandemia e a situação está a regredir de uma maneira e está melhor de outra, mas já lá vamos. Na próxima segunda-feira está previsto o regresso das aulas presenciais, no ensino secundário e superior e também a reabertura de todas as lojas e centros comerciais, bem como os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo apenas nos sítios que o Primeiro-Ministro referiu. Há concelhos onde isto não vai acontecer. As medidas irão traduzir um justo equilíbrio entre desconfinamento e restrições ou até mesmo a possível suspensão do processo de reabertura nas zonas mais atingidas pela Covid-19. O plano de desconfinamento do governo português prevê 4 fases de reabertura, sendo que 2 já avançaram, a 15 de março e 5 de abril, e a próxima será já esta segunda-feira, 19 de abril. Já no início da próxima semana está então previsto o regresso das aulas presenciais no ensino secundário e no ensino superior, a reabertura de todas as lojas e centros comerciais, bem como de cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos.
Deverão também reabrir os restaurantes, cafés e pastelarias, embora com um máximo de 4 pessoas nas mesas no seu interior ou 6 por mesa em esplanadas. Estarão abertos até às 10 da noite durante a semana ou 1 da tarde ao fim de semana e feriados. As lojas do cidadão deverão abrir com atendimento presencial por marcação, regressam as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até 6 pessoas e os ginásios sem aulas de grupo. O plano prevê ainda a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% da respectiva capacidade. Na segunda-feira, Portugal entra no 15º estado de emergência no contexto de pandemia de Covid-19 e a última fase de desconfinamento está prevista para o dia 3 de maio. Pela primeira vez nas últimas 24 horas, não houve vítimas mortais na zona de Lisboa e Val do Tejo. Na última semana, Portugal duplicou a testagem e mantém a taxa de positividade mais baixa de sempre. Foram notificados esta quinta-feira mais 2 mortes e 501 novos casos de Covid-19 em Portugal. Segundo o boletim da DGS, há hoje 25.414 casos ativos da doença, menos 43 do que no dia de ontem. As autoridades de saúde indicam também que as hospitalizações continuam a descer, sendo que há hoje 423 pessoas internadas em enfermaria, menos 40 em relação a ontem, e 109 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 7 do que na quarta-feira. Quanto ao número de recuperados, é esta quinta-feira de 542, num total acumulado de 787.011. O Norte é a única região do país onde se registram vítimas mortais e que conta ainda com mais 156 infecções nas últimas 24 horas. No Centro, as autoridades sanitárias revelam que houve um aumento de 73 infecções. Lisboa e Val do Tejo soma 188 novos casos. No Alentejo, há mais 21 novas infecções e no Algarve contabilizam-se mais 32 contágios. Nos Açores há 16 novos casos e na Madeira somam-se mais 15 infectados. Segundo aquilo que foi definido pela Direção-Geral da Saúde, a taxa de positividade dos testes realizados é uma das linhas vermelhas que define o ritmo de desconfinamento. Esse valor não deve ultrapassar os 4%. Portugal mais do que duplicou a capacidade da testagem contra a Covid-19 na última semana. Apesar do aumento da testagem, o país conseguiu atingir o valor mais baixo de sempre na positividade dos testes, ficando em 1,22% de testes positivos. Portugal, por sua vez, vai receber 1.150.000 doses de 50 milhões que a União Europeia comprou à Pfizer. As primeiras 31.200 doses chegaram ontem a território português. A Pfizer vai antecipar a entrega de 50 milhões de doses de vacinas à União Europeia, de um bolo de 250 milhões que estava previsto ser entregue ao longo do ano de 2021. Deste total de 50 milhões de doses, Portugal vai receber mais de 1 milhão, tendo em conta que a distribuição das vacinas tem sido feita de forma proporcional à população de cada país na União Europeia. A antecipação da entrega das vacinas da Pfizer tem como objetivo atenuar os atrasos provocados pelas questões relacionadas com as vacinas da AstraZeneca, que em Portugal passou a ser dada só a maiores de 60 anos. Está ainda relacionada com os recentes problemas da vacina da Johnson & Johnson, que está suspensa por tempo indeterminado por estarem a ser feitos mais estudos de avaliação a 6 casos de reação adversa, formação de coágulos registados nos Estados Unidos em 6 mulheres jovens, tendo a mais velha apenas 48 anos. Portugal deveria receber 1,5 milhão de doses da vacina da Johnson & Johnson já no segundo trimestre de 2021 e até ao final do ano 4,5 milhões. No entanto, a Task Force para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 garantiu que esta situação não altera em nada as metas definidas anteriormente, que passam por ter pelo menos 70% da população vacinada até ao verão. Por agora, segundo o Infarmed, Portugal tem contratualizado até ao final deste ano cerca de 13 milhões de doses da vacina da Pfizer e cerca de 7 milhões de vacinas da Moderna. A vacina da Covid-19 deu a muitos dos amantes das viagens a esperança de poder voltar a viajar.
Apesar de Portugal continental ter tido muitos casos diários de Covid-19, as ilhas do arquipélago da Madeira, menos povoadas, permaneceram o destino mais seguro da Europa, desde que a pandemia começou. Madeira e Porto Santo implementaram medidas sanitárias desde o início para proteger a população local e o destino tem atualmente uma das taxas mais baixas de casos ativos na Europa, com um total de 971 contágios desde o início da pandemia. A Madeira é conhecida pela sua natureza exuberante e paisagens de cortar a respiração. E, ao contrário do que acontece na maioria das grandes cidades europeias, no arquipélago rodeado pelo Oceano Atlântico, o ar é limpo. Henrique, eu devo dizer que a Madeira é de facto uma grande opção. Está entre os 10 melhores destinos do mundo para passar férias. Só que há muita gente que já me perguntou, então se não há mortes em Lisboa e Val do Tejo, em Portugal, ou há 2 vítimas e 400 casos, isso não significa que estamos a baixar. Significa. Falta é saber qual é o índice de transmissibilidade. Isso é que é preciso explicar. Essa é que é a grande preocupação. Porquê? Porque o índice de transmissibilidade fala na possibilidade de contágio por cada 100 mil habitantes. O que quer dizer que, portanto, uma pessoa que seja sintomática ou assintomático pode ter ou tem mais probabilidade de transmissão. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais é a exposição das pessoas, mais probabilidade há dos casos aumentarem. E aí é que é a grande preocupação, porque o nível de propagação da doença poderá ter contornos depois muito pior do que aquilo que correntemente... Portanto, no teu ponto de vista, e também no meu, este verão vai ser tão difícil como o passado. Eu penso, Luís, que vai ser até um bocadinho mais difícil, e não quero ser negativo. O problema aqui é que, depois de termos tido um verão muito negativo, sem nada para fazer o ano passado, a verdade é que naqueles 2 meses houve já alguma liberdade. E agora há a apreensão, porque há um ano atrás não se falava em índice de transmissibilidade, falava-se em casos concretos. Agora há a vacina por um lado, mas por outro lado há um medo que, principalmente devido a todas estas notícias sobre as notícias sobre as vacinas, há um medo que mesmo vacinados as coisas possam continuar em ruptura, o que é uma preocupação. Sim, mas há muita gente que também não quer tomar a vacina. Como disse hoje o Dr. Fauci, e eu estive a ouvi-lo hoje à tarde na NPC, é a única solução que existe, não há mais solução. É que não há outra. Mesmo com os perigos da própria vacina, que é uma percentagem ínfima, minúscula, quase não existe, é um grão de areia, em relação ao bem que ela pode fazer, não há solução, Luís, não seja mesmo a vacina. Os 6 casos da Johnson & Johnson aqui nos Estados Unidos representam menos de 1 caso por cada 100 milhões de doses administradas. Se a probabilidade da vacina ser efetiva é de 94%, estamos a dizer que poderia haver 6% de casos... E que não há. E que não há. Ou seja... Há 1%. Agora, uma vida é importante, mas salvar milhões de vidas talvez seja ainda mais importante. Claro, sem dúvida. A França, por sua vez, e agora vejam bem, está muito próxima dos 100 mil mortos por Covid-19. Isto apesar da ligeira descida do número de internamentos, e vocês já sabem porquê, porque a França é um país indisciplinado socialmente, as pessoas gostam da sua liberdade, e então cometem os erros mais variados. Portanto, os hospitais continuam em ruptura. Esta quinta-feira é o dia em que o número oficial de mortes por Covid-19 em França deve ultrapassar os 100 mil. Mesmo se o número de pacientes nos cuidados intensivos está em ligeira quebra, a pressão nos hospitais não dá sinais de acalmar. Apesar do confinamento, os números de infecções e mortes diárias continuam altos no país. O presidente Emmanuel Macron visitou uma unidade de psiquiatria pediátrica para avaliar os efeitos da pandemia na saúde mental das crianças. Entretanto, o processo de vacinação continua e a vacina da Johnson & Johnson vai ser distribuída em França, apesar de ter sido suspensa nos Estados Unidos.
O porta-voz do governo, Gabriel Attal, diz que a vacina foi autorizada pelas agências europeia e francesa, por isso vai ser administrada nas mesmas condições que a da AstraZeneca, ou seja, às pessoas com mais de 55 anos. Em vários países da Europa, as restrições estão agora a ser aligeiradas. É o que se passa, por exemplo, na Bélgica, onde atravessar a fronteira para turismo ou outras deslocações não essenciais volta a ser possível, o que não acontecia desde janeiro. A Grécia vai também fazer com que seja mais fácil viajar. A partir da próxima semana, os viajantes da União Europeia e de 5 outros países, incluindo o Reino Unido, deixam de estar obrigados a fazer quarentena à chegada ao país, desde que tenham sido vacinados ou possam apresentar um teste negativo de Covid-19. E em Utrecht, nos Países Baixos, 5 cafés foram reabertos como parte de uma experiência. No início pareceu um pouco surreal ver as pessoas à volta sem máscara. Quando nos sentamos, podemos tirá-la. No princípio ficamos a pensar se podemos mesmo, mas depois ficamos contentes por nos estarmos a aproximar do antigo normal. Para esta experiência houve mais de 500 mil de voluntários, mas só 3.000 tiveram a sorte de poder participar, sendo que para isso tiveram de apresentar um teste de Covid-19 negativo. Segunda-feira, no Little City Hall, aqui em Newark, no número 113 da Monroe Street, serão realizados testes PCR e testes rápidos entre as 8h30 da manhã e as 4 da tarde. É exatamente o que está a ver no quadro, portanto, teste Covid, PCR e anticorpos sem custo, não é preciso marcação. Segunda-feira, 19 de abril, 8h30, 4. Já sabe onde é que é? No Little City Hall. E a única coisa que tem a trazer, e agora é com as letrinhas pequeninas... É o documento de identificação com foto, o cartão de seguro, se tiver, se está disponível. Se não tem seguro, não se preocupe. E é muito bom, Luís, nós explicarmos porque é que se pede o seguro. Porque os testes são grátis para as pessoas, mas, apresentando o seguro é responsável por esse pagamento. Se não, quem acaba por pagar são as autoridades da cidade, e isso é mais dinheiro que sai do bolso dos contribuintes. Portanto, se tem seguro, o seu seguro que pague, continua grátis. Exatamente. Bem, o regresso às aulas presenciais está a ser feito de forma coordenada. Em Newark, os alunos e encarregados de educação têm acesso a um aplicativo em língua portuguesa que exemplifica o modo seguro e coordenado do regresso dos alunos à sala de aula. Vá para a App Store. Na pesquisa, digite Are a School Today. O aplicativo que você deseja é um boné de beisebol azul. Depois de baixar o aplicativo, clique nele para abri-lo. Pela primeira vez, selecione Configurar e escolha o seu estado e digite o nome da sua escola. Clique na sua escola. Isso o levará ao aplicativo móvel que contém o seu calendário escolar, listas, pontuações e mais informações sobre a sua escola. Clique no menu à esquerda. Agora você vê o ícone do exame de saúde diário na parte superior. Clique aqui para preencher o seu formulário de saúde diário. Na primeira vez que você quiser preenchê-lo, o sistema solicitará que você se inscreva com o seu nome e endereço de e-mail. Ao clicar em verificar, o sistema enviará um e-mail de confirmação com um link para você aceitar. Para fazer a verificação, lembre-se de verificar o seu e-mail no mesmo dispositivo em que o aplicativo está instalado. Se você fizer isso em outro dispositivo, o sistema não reconhecerá o novo usuário. Depois de verificar o seu endereço de e-mail, você pode começar a triagem e responder às perguntas. Ao clicar na temperatura, use o controle deslizante para mover para cima e para baixo o termômetro ou clique nos números para inserir manualmente. Quando terminar, clique em guardar para enviar as suas respostas. Depois receberá uma mensagem que concluiu o formulário do dia. Se clicar em perfil, irá mostrar um histórico de todos os envios anteriores e permitirá que você define um lembrete diário. Se você é um pai com vários filhos na escola, pode selecionar os nomes diferentes e, em seguida, preencher o formulário novamente.
Se o distrito escolar deseja que o motorista faça a triagem dos alunos, mas você deseja ter cuidado com os dados confidenciais que estão a ser vistos pelo motorista, os alunos podem clicar nos seus perfis, selecionar a data e mostrar a autorização que receberam para esse dia. Isso demonstrará ao motorista se estão autorizados para ir à escola nesse dia. Para os pais que não têm smartphones, também podem imprimir o formulário em casa e mostrá-lo ao motorista. Isto é tudo o que vocês precisam saber sobre o aplicativo Daily Screening Health App. Ricky, é um projeto muito interessante para quem utiliza o sistema de telescola. Sim, portanto, é necessário que todos os pais de alunos no sistema escolar de Newark preencham ou acessem esta aplicação diariamente, porque de outra forma não pode ser feito, portanto, a triagem necessária para saber se o seu filho está realmente seguro, se tem que fazer testes e tudo isso. Portanto, é um modo de usar a tecnologia para todos estarmos muito mais seguros. Muito Sem bem dúvida. feito. Eu tenho aqui uma mensagem que me foi enviada pela Associação Cívica de Augusto Amador e que tem a ver no programa de apoio às comunidades, às pessoas de terceira idade, que têm contas atrasadas no PSNG. 114 pessoas foram assistidas, 24 pessoas da terceira idade figuraram ou ficaram com as contas pagas e 90 pessoas receberam $230 cada. O programa teve o apoio de Teixeiras Bakery, Newark Car Wash, advogado Paulo Silva e vereador Augusto Amador. E agora é importante também, o programa envolveu só pessoas da terceira idade que vivem no zip code 07105. Outros projetos devem surgir também nos próximos tempos. É ótimo, portanto, Luís, uma excelente iniciativa. Provavelmente sempre se ajudou alguém, não é? Ajuda-se muita gente, porque há muita necessidade aí. Nós vamos falar daqui um bocadinho dos Já cabazes temos os nossos cestos alimentares e vamos mostrar que pode começar a receber amanhã de manhã a partir das 10 da manhã. E agora? Agora vamos falar sobre algo muito importante para os alunos luso-americanos que pensam em estudar português, pensam em ir frequentar uma universidade em Portugal. Em articulação com a rede diplomática e consular dos Estados Unidos, foi assinado o ano passado, no dia 30 de abril, o Memorando de Entendimento Tripartido entre o Camões, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD, e o American Council for International Education, que prevê apoio financeiro com os custos de inscrição de alunos luso-descendentes no exame Newell de português. A coordenação do ensino português nos Estados Unidos incentiva todos os alunos do ensino secundário a participarem neste exame e, consequentemente, a candidatarem-se às bolsas Camões e da FLAD. O exame Newell de português pode ser realizado a partir de casa dos alunos ou candidatos com supervisão e proctor da American Council for International Education, tal qual aconteceu no ano anterior. As inscrições para o exame de português serão abertas até ao dia 18 de abril. No dia 22 haverá uma reunião Zoom para formativo sobre o mesmo e os exames decorrerão no dia 29 e 30 de abril e 17 de maio será também outro dia para o exame online de português Newell. Portanto dizes-me, Ricky, que este programa é extremamente importante porque é compatível com os exames em Portugal. Portanto, praticamente as pessoas têm a mesma, digamos que um programa aqui tem o mesmo valor que tem o mesmo valor e mais importante. Estas três organizações, portanto, o American Council, a FLAD e o Instituto Camões, estão a suportar financeiramente essas inscrições e nós falámos com a filha da La Salete Araújo, que está a estudar em Portugal, que está a ter notas excelentes. Exatamente. E é uma boa forma de evitar custos adicionais, porque o ensino superior é muito mais caro do que em Portugal e a formação está ao mesmo nível. Portanto, uma oportunidade única para todos.
Ótimo, Rick, e os Estados Unidos querem fazer regressar soldados. Sim, querem fazer regressar os soldados do Afeganistão até 11 de setembro, 20 anos depois do 9/11. A NATO deve decidir o fim coordenado da missão naquele país. Os Estados Unidos e os aliados ocidentais preparam-se para a retirada coordenada das tropas estacionadas no Afeganistão. Depois de notícias de que Washington e Londres planeiam o regresso à casa dos seus soldados, a ministra alemã da Defesa confirma a ideia da retirada conjunta. Sempre dissemos, vamos juntos e saímos juntos, disse Annegret Kramp-Karrenbauer. O país está longe ainda de ter destruído a ameaça talibã. Ainda assim, os Estados Unidos querem dar a missão por concluída até 11 de setembro. O ex-secretário-geral adjunto da NATO, Jamie Shea, explica porquê. Eles, os talibãs, não podem, no momento atual, derrotar o Exército Nacional Afegão, que foi fortemente treinado pela NATO e pelos Estados Unidos. Essa é a boa notícia, mas são capazes de levar a cabo todos estes assassinatos selecionados contra juízes, jornalistas, funcionários governamentais, etc., para tentar desmantelar a futura elite afegã, pelo que representam certamente uma ameaça. Mas, por outro lado, manter as tropas americanas no território, as tropas da NATO, por um período indefinido, 20 anos após o 11 de setembro, também não era a solução para fazer avançar o processo de paz. Os ministros da Defesa dos países membros da NATO poderão decidir já na reunião desta quarta-feira se põem fim à missão dos quase 10 mil soldados de 36 países presentes no Afeganistão ou se a presença deve continuar face à situação no país. Que é muito complicada, como toda a gente sabe. Em Minneapolis, o movimento Black Lives Matter mantém os protestos depois da acusação formal contra a agente da polícia Kimberly Potter. A autora da morte do jovem Dawn Wright, de 20 anos, foi acusada de homicídio involuntário em 2º grau. Os ânimos continuam acesos em Minneapolis, no Minnesota, Estados Unidos, com centenas de pessoas concentradas dia e noite enquanto decorre o julgamento do ex-polícia acusado da morte de George Floyd. E ao mesmo tempo que uma polícia na mesma cidade é formalmente acusada da morte de um outro jovem negro, Daunte Wright, o mais recente episódio a motivar a cólera do movimento Black Lives Matter. Kimberly Potter, com 48 anos e 26 anos de serviço na polícia, foi detida e depois libertada. Foi agora formalmente acusada de homicídio involuntário em 2º grau, um crime que acarreta uma pena máxima de 10 anos. A agente demitiu-se da polícia na terça-feira, logo depois do incidente. Alega que se enganou e puxou da pistola em vez do taser, como pretendia, e acabou por disparar mortalmente contra Wright, de 20 anos, que tentava resistir a uma detenção. A família de Wright acusa a polícia de racismo e diz que se trata de mais um caso em que um negro é mandado parar por um motivo fútil e acaba morto pela polícia. Está a ser construída mais uma estátua no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é inspirada no Redentor do Rio de Janeiro, mas vai ser mais alta. Cristo Redentor Protetor terá 37 metros de altura. Está a nascer junto à cidade de Encantado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, o Cristo Protetor. É uma estátua inspirada no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que celebra este ano 90 anos de existência e é similar ao Cristo Rei Português de Almada, prestes a celebrar 62 anos. O Cristo Protetor de Encantado está a ser construído no Vale de Taquari, vai ter 37 metros de altura, sem contar com o pedestal. São mais 7 metros que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro e quase mais 10 que o Cristo Rei virado a Lisboa. O projeto pretende inspirar a fé e atrair turistas para esta região interior, 150 km a noroeste de Porto Alegre. E vai ter um elevador até à altura do peito do Cristo, um elevador interior, portanto parece uma obra de facto fantástica. Espetacular, deve ter uma vista tremenda. Tremenda. Então, no Espaço Saúde de hoje, o Dr. Christopher Oliveira fala-nos sobre degeneração da coluna vertebral. Hoje vamos falar de degeneração da coluna. A degeneração da coluna, o que passa é quando as partes essenciais da coluna começam a gastar-se.
Por exemplo, aqui vamos mostrar a coluna, como se vê. Temos o ossinho, o disco, o osso de novo e atrás temos aqui estes dois ossos formam este buracozinho que chama-se um foramen e é onde isso faz uma passagem para estes nervos delicados saírem para ir ao seu lugar. Com anos e com muito gasto da coluna, muito trabalho, muito má postura e traumas que a gente tem tido antigamente, a coluna começa a desfazer. O disco depende muito em movimento e depende muito em boa atividade, porque esse disco, a ser praticamente líquido, a gente precisa ter o movimento para sempre estar hidratado. Imagina uma esponja. Se a gente tem uma esponja e está em água, é muito flexível e fica inchadinho. Se a gente tira da água, com o tempo o que começa a acontecer é que começa a ficar dura e começa a encolher. A mesma coisa passa com o disco. Se aquele disco não está sempre a ter hidratação, o disco vai começar a gastar. E isso vai criar muitos problemas em a forma que o corpo próprio vai dizer esta área não está estabilizada. Então a maneira que o corpo trata de estabilizar é começar a depositar cálcio na área. E esse depósito de cálcio é o que a gente todos conhecem como artrites. E claro que mais artrites o corpo começa a formar, menos movimento uma pessoa vai ter, mais dores vai sentir e não vai ter aquela capacidade de absorver o choque do dia que uma pessoa tem no dia a dia. E pouco a pouco o que acontece é que mais este disco começa a gastar, começa tudo a ficar mais fino e começa a fechar também este buraco onde está a sair o nervo. E aí pode criar outro problema, onde agora as artrites e agora menos espaço tem este nervo para sair, que vai começar a pinchar o nervo. E também, eventualmente, se passa muitos anos, os ossos vão tratar de se conectar um ao outro para estabilizar-se. Então, artrites vão começar a acumular, de um lado, de outro, até o ponto que estes dois ossos, que são supostos ser independentes, vão ficar formados como um. Nesse ponto, uma pessoa vai ter muito menos movimento, vai ter muito mais dores dia a dia, não vai ter bem posição, nem medicina, nem nada vai lhe ajudar com as dores. Igual como tudo das dores da coluna, o mais pronto uma pessoa começa a tratar disto, melhor resultados vai ter. Ricky, esta é uma situação que é comum a muitos portugueses que não ligam muito à coluna vertebral. E é fundamental ligarem por isso e cuidarem a tempo. Por isso é que há quiropratas. Porquê? Porque se esperam muito, quanto mais tarde, mais problemática é a situação. E depois é uma dorzinha, isto passa, não passa. Não é? Acumula. E por falar em acumulação, já temos a acumulação das ligas europeias. O que é que vamos fazer agora? Vamos ao desporto. Então já estão operadas as equipas para as meias finais da Liga Europa. Assim é, o Manchester United irá defrontar a Roma e o Villarreal irá jogar contra o Arsenal. Para a Liga Europa, o Manchester United derrotou o Granada por 2-0 e assim carimba o passaporte para as meias finais, onde vai defrontar a Roma de Paulo Fonseca. Já a Roma de Paulo Fonseca empatou com o Ajax a uma bola. Também no outro jogo, o Villarreal voltou a defrontar o Dinamo de Zagreb por 2-1 e vai assim encontrar nas meias finais o Arsenal, que venceu por 4-0 o Slavia de Praga. Assim agora vamos ter Manchester United de Roma e Villarreal Arsenal nas meias finais da Liga Europa. Já na NBA, Michael Jordan vai anunciar Kobe Bryant no Hall of Fame do basquetebol americano. A cerimónia terá lugar no dia 15 de maio. Portanto, é justa esta homenagem a Kobe Bryant, perfeitamente já sabida, já há longo tempo que isto iria acontecer, até mesmo se não tivesse acontecido a tragédia, mas a verdade é que merece, e é sem dúvida um dos ídolos muito grandes do desporto mundial que nós reconhecemos durante algumas décadas. Bem, é já amanhã que regressa a Liga Portuguesa e o Sporting, o teu Sporting, é o primeiro dos grandes a entrar em campo. Sim, e vai ser um jogo difícil. Em antevisão ao encontro frente ao Farense, Ruben Amorim comentou os últimos resultados dos Leões. O Sporting desloca-se amanhã ao Algarve para defrontar o Farense, em jogo a contar para a 27ª jornada da Liga Portuguesa.
O líder do campeonato vem de 2 empates consecutivos e viu Porto e Benfica aproximarem-se. No entanto, em antevisão à partida, o treinador dos Leões, Ruben Amorim, diz não estar preocupado. Eu sei que é normal com os resultados quando há um mau resultado e felizmente um mau resultado para o Sporting hoje em dia é um empate. Às vezes o futebol tem coisas que não se explicam, porque nós tivemos na jornada do Moreirense tivemos um rival, o segundo classificado, que esteve a perder, teve empatado até o último minuto e ficaria com uma desvantagem maior. E nós, com o Moreirense, até o último minuto tivemos a ganhar. Portanto, o que poderia ser uma vantagem maior tornou-se uma vantagem menor. Passámos de 10 pontos para 8 pontos. Em um minuto, se aquilo fosse diferente, seria 12 pontos. Portanto, o futebol é mesmo assim. E o que eu explico aos jogadores é que o futebol muda de um momento para o outro. Se mudou neste momento, pode voltar a mudar. E o que nós controlamos é o jogo do Farense. Eu acredito que podemos ganhar o Farense. E ganhando o Farense está tudo bem. Porque os resultados ditam muito daquilo que é o futebol. Mais uma vez digo, a equipa do Sporting está melhor. Também o treinador do Farense seguiu a mesma linha. Jorge Costa disse, também hoje na conferência de antevisão, não acreditar num Sporting fragilizado. Continua a ser o líder do campeonato, com inteira justiça, e portanto o grau de dificuldade do jogo de amanhã para nós é elevadíssimo. Agora é verdade que nós estamos numa situação na tabela que não é confortável. Também é verdade que se a nossa situação fosse diferente, teríamos que fazer o mesmo que queremos fazer amanhã. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que sou um farense muito forte, sou um farense muito concentrado, é que pode lutar pelos 3 pontos. Do lado do Sporting, Fedel está lesionado e não deverá atuar frente ao Farense, que por sua vez não deverá poder contar com o avançado Licá. O jogo tem início marcado para as 4 da tarde de amanhã, horário da Costa Este. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8349, 1,1976 e o real, Luís? 5,62, não é nada mal, 0,17 para a venda. Eu estou aqui a ver que o tempo amanhã não está muito mal, em praticamente toda a costa leste, já nem falo na Flórida, que aí eu sei que estão bem. Na Califórnia, mais ou menos. São Francisco não estão bem, mas Los Angeles está bem. Então vamos ver aquilo que a Catarina tem para nós hoje na caixinha de surpresas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado em Newark, com 57 graus de máxima e 42 graus de mínima. Nova York também com céu parcialmente nublado, 58 graus de máxima e 43 graus de mínima. Boston com aguaceiros, 44 graus de máxima e 39 graus de mínima. Hartford também com aguaceiros, 44 graus de máxima e 38 graus de mínima. Danbury com aguaceiros, 51 graus de máxima e 37 graus de mínima. Miami com sol, 84 graus de máxima e 70 graus de mínima. Palm Coast com céu parcialmente nublado, 73 graus de máxima e 62 graus de mínima. Los Angeles também com céu parcialmente nublado, 71 graus de máxima e 53 graus de mínima. São Francisco com céu parcialmente nublado, 55 graus de máxima e 46 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Como viu, nada mal. Agora vamos encerrar o Espaço Notícias, Ricky. E sim, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Grande promoção de queijos castelões por apenas 6,99 a libra. Em todas as lojas Seabra Foods. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater
Também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. O restaurante Valença, a servir a comunidade desde 1989, criou condições únicas para receber os seus clientes com o mesmo serviço de qualidade do seu extenso menu. O take-out funciona como sempre. As especialidades como leitão à bairrada, frango e entrecosto continuam a ser os melhores de toda a região. Almoça ou janta no restaurante Valença e desfrute da simpatia do pessoal, da qualidade dos pratos e da higienização dos espaços. O Valença está consigo nos melhores momentos. Continue a confiar em nós. Valença. Sempre. Muito boa noite, outra vez, continuamos em linha aberta. Já sabe, pode falar connosco pelo telefone, é o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o volume do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Antes disso, eu queria apenas indicar que em relação aos cabazes de alimentação que temos para oferecer, e são 40, ainda nos restam 12, mas só podem ser levantados com marcação. Portanto, eu vou mostrar os cabazes, ora aqui estão, já dentro das nossas instalações. Eram 32, mas ofereceram-nos os outros 8, portanto, temos 40 cestos de alimentação, são bastante pesados. Portanto, se já reservou, venha buscar a partir das 10 da manhã. Estará alguém cá para o ajudar. Nós não filmamos nem fotografamos. Portanto, se tiver ou conhecer alguém que precise, ainda temos 12 cabazes disponíveis para si. Tem que ligar para cá, só marcar, dar o seu último nome e o seu telefone, mais nada, e estamos todos bem. E agora vamos à linha aberta. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Da Filadélfia, bem obrigado. Ai, que bom, Filadélfia. Ó, Sr. Luís, eu estou com uma camada de meses desgraçados. Os senhores não têm culpa, mas é assim. O ano passado comprámos os bilhetes à United, paguei $860. Os voos foram cancelados, não é? Eu, a semana passada, paguei mais 497. E agora ouço uma notícia destas. Quer dizer, o meu bilhete está-me a ficar em $1.300. Pois, mas eu tivemos aqui uma informação da Net Fonseca que diz que os bilhetes podem ser transferidos para a TAP. A United está, segundo a informação da providenciada, a transferir os bilhetes para a TAP sem aumento de custo. Sem aumento de custo, portanto, isto é informação, não foi confirmada, mas eu acredito plenamente na pessoa que o está a dizer. Porquê? Porque o Star Alliance, que é a mesma companhia, portanto, que integra os dois grupos, poderá ser possível, portanto, deve contactar já a United. Agora, é muito importante a comunicação. Tem que dizer que quer o seu voo transferido, porque se vai dizer eu quero o dinheiro para trás, ok, tem que esperar um mês. Tem que esperar, portanto, deve dizer, portanto, eu quero que o meu voo seja transferido, e aí esperamos confirmar que seja exatamente isso, que sim, é o mesmo preço. Eles o ano passado nunca me devolveram o dinheiro. Pois, a própria United? Sim, deram-me 2 anos de garantia. 2 anos, pronto. Mas pode ter a certeza que eles este ano transferem para a TAP sem custo adicional.
entre já em contacto com eles, está bem? Por favor. Portanto, toda a gente que vai viajar, é importante, foi a primeira notícia do dia, ainda não havia muita gente a ouvir-nos. Eu estou nervosa. Pois, a senhora, imagina agora, aqueles que compraram bilhetes para maio e junho não vão viajar na United, porque a United cancelou todos os voos de maio e de junho para Portugal. E isto é para as outras pessoas saberem. E eu agradeço muito a sua chamada e espero que tudo corra bem. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado e boa noite para vocês. Boa noite também. Vamos a mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. ¿Cómo está? Diga. ¿Aló? Sí, estou a ouvi-lo. Sí, buenas, llamada por el apoyo alimenticio. Sí. Ok, já temos o número de teléfono, poderá venir mañana a partir de las 10 de la mañana, ok? Está bem? Ok, muchas gracias. Adiós. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora. Eu queria fazer uma pergunta a si, ao Rick. Diga. Ontem uma senhora chamou para aí por causa de ter que fazer um IRS em Portugal por causa da reforma que tem lá o marido, não? Sim, eu lembro perfeitamente disso. E essa senhora tem lá a residência, não? Ok. Eu não tenho residência em Portugal, não tenho casa, não tenho nada, nada. E eu em Portugal tenho que pagar todos os anos 500 e tal euros por causa do meu IRS. Olha uma coisa, mas também não faz IRS aqui na América, pois não? Faço tudo. Mas não pode, é errado. Por favor, não pode ser duplamente tributada. Só pode ser uma vez. A senhora devia fazer aqui nos Estados Unidos, dizer o que é que tem lá, ou se ganha alguma coisa lá. Se não ganha, não diz. E só faz porque não pode ser duplamente tributado. Isso já foi dito pelo Secretário de Estado, pelo Ministro dos Estrangeiros. Toda a gente já informou isso. Não façam isso. Perdem dinheiro. E os portugueses, claro, lá aproveitam-se, não é? É verdade que sim. Olha, Sr. Luís, mas o meu irmão já falou com as finanças. Sim. E a resposta deles disseram-lhe se eu tivesse residência em Portugal, não pagava nada. Olha, nunca fiz impostos em Portugal. Nem eu. Desde que vim para os Estados Unidos, nunca fiz impostos em Portugal. E há uma coisa, na segunda-feira vai estar aqui o John, do Mendonça Associates, a quem a gente vai fazer essa pergunta. Porque a senhora vai ficar informada sobre o que deve fazer. Se tem alguma coisa em Portugal, nem que sejam 2.000 euros... Eu não tenho nada. Não tem nada? Eu não tenho nada, Sr. Luís. Então, tenho lá a minha família e tenho as ruas para andar lá em Portugal. Não então, tenho se a nada. senhora... Apenas a minha reforma, mais se nada. a senhora recebe aqui, veja bem, se a senhora recebe aqui, vive aqui e faz aqui o seu IRS, só tem que dizer que em Portugal tem uma reforma. Mais nada. Aquilo conta nos seus income tax aqui, como nós dizemos em língua inglesa, são pennies. Portanto, não faça os dois, faça um só, porque não é penalizada por nada. Pode-se garantir-lhe, não é penalizada por isso. Tem que fazer só um, não duas tributações. É ilegal, é mau. Não faça isso. Mas eu pago todos os anos 500 e tal euros. Sim, mas olha, se a senhora quiser continuar a pagar, é consigo. Sinceramente, olha... gostávamos muito de ajudar, mas esta é a informação corretíssima. Vamos a mais uma chamada. Em linha aberta, muito boa noite, Ricky. Boa noite. Eu não estou a falar contigo. Não, boa mas noite, se calhar Ricky, é Ricky porque estas também. coisas, já percebeste que me irritam um pouco. Irritam-me porquê? Porque as pessoas estão a pagar aquilo que não devem. Estão a ser estropiadas, estão a tirar o dinheiro que não compete às autoridades portuguesas tirarem. Porque não pode ser tributado duas vezes. É ilegal, não existe. E eu ontem uma senhora telefonou-me, agora esta senhora. Vocês já viram os imigrantes portugueses no mundo a serem tributados duas vezes? Que maravilha para o governo português. Última chamada. Muito boa noite, linha aberta, por favor. Luís e Ricky, eu Olá. tenho uma pergunta. Diga. É o seguinte, meu filho está a estudar na Califórnia e o cartão de cidadão dele acaba em julho. Se ele quiser ir a Portugal por algum motivo e que não tenha o cartão de cidadão em dia...
Ricky, conta. Pode ir sem qualquer problema, pode aproveitar lá, já que na Califórnia também é difícil um apontamento no consulado, renovar em Portugal. O cartão de cidadão demora, é no mesmo dia, no dia a seguir. Agora, mantenha o endereço da Califórnia, neste caso, mas pode entrar em Portugal sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Sem qualquer... Até mesmo com o passaporte caducado, o cartão de cidadão caducado, não interessa. É preciso é que seja português e diga, isso tudo prova que ele é português, não é? Sim, ele nasceu em Portugal, ele tem o passaporte em dia, só o cartão de cidadão. É que eu reparei, porque ele agora teve que ir de novo para lá estudar para o colégio, e eu reparei que acabava em julho. Não tem qualquer problema. Não tem qualquer problema. Então, se depois eu for, como é que se diz, à casa do cidadão... Sim, a loja do cidadão, pode fazer lá, mas ponha a morada daqui, diga a eles que ele mora aqui, que é para depois não ter problemas, não é? Ok, então eu digo que está bem, então, obrigada. Pronto, prazer em ouvi-la. Dar os meus parabéns a vocês. Muitíssimo obrigado, agradecemos muito. Muito obrigado. E eu achava que vocês deviam estar um bocadinho mais tempo, porque há muitas pessoas que têm várias questões e vocês realmente ajudam muito. Muitas vezes há mais notícias, outras vezes há menos. Hoje houve menos, mas prometemos ter mais espaço para a linha aberta na próxima semana. Muito boa noite e obrigado. Vamos agora fazer um pequenino intervalo, já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora é a altura dos parabéns, porque a esta altura a gente gosta sempre. Gosta sempre. Umas vezes vemos umas caras conhecidas, outras vezes não, mas vamos ver quem é que são hoje. São 5. Parabéns, João Sousa, 56 anos de idade. Muitos parabéns. Mónica Pires de Nascimento, 44 anos. A Mónica, que é filha do meu grande amigo e colega Luís Pires. Mónica, muitos parabéns. Jacinto Oliveira, 40 anos de idade. Muitos parabéns também. A Kathleen Ramirez, 30 anos de idade. Muitos parabéns, Kathleen. E o Dylan Santos, 25 anos de idade. Muitos parabéns. Bonita idade esta, 25. Gostavas de voltar a ter 25 anos? Quem me dera, Luís. Também eu. Bem, não temos hoje casamentos, mas chega ao fim mais um programa. Fique agora com a programação da SIC Internacional, não é? Assim é, não perca a seguir a telenovela. Qual é ela? Chama-se Amor, Amor. E nós vamos despedir-nos, desejar-lhe uma muito boa noite. Prometemos voltar amanhã às 7h30. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.